nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, querido Espírito de Deus, pela graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor com que Tu nos amaste. Muito obrigado por nos dar o poder de ser chamados filhos de Deus. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e por Ele nós temos acesso a esta graça. Pai, eu Te louvo e Te exalto nessa noite. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem estado a depositar nos nossos espíritos por via da Tua palavra. Senhor, Tu sabes que palavras muitas das vezes são insuficientes para expressar a gratidão. Obrigado, é o que eu posso te dizer nessa hora. Agora, Pai, nessa noite nós estamos abertos à Tua palavra e estamos certos de que não sairemos daqui da mesma maneira. Graça nós te damos. No nome de Jesus, oramos e os santos digam amém. Aleluia. Come on, alguém pode aplaudir para a glória do Senhor. Aleluia. All right. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, amém. Vocês já sabem, eu aqui sinto-me em casa, então só quero agradecer mais uma vez ao pastor Júlio pela confiança e pelo convite. É uma grande honra estar aqui mais uma vez hoje. Então, tenho plena certeza que ontem foi uma grande bênção e vamos acrescentar e os outros vão continuar, amém? Aos homens de Deus, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. É uma honra trazer a palavra de Deus numa plataforma onde vocês estão presentes. Que Deus abençoe a obra que Ele vos confiou e obrigado por tudo que têm feito no corpo de Cristo. Amém? Podemos aplaudir mais uma vez. Aleluia. All right. Pode tomar o teu assento, muito obrigado. Pode tomar o teu assento. E Efésios capítulo 4, é por aí onde eu vou começar hoje. Efésios 4. Nós estamos nessa conferência que começou ontem. Para quem conhece esse ministério e quem faz parte, essa conferência não é algo novo, mas o tema dessa edição é muito interessante. Muito interessante mesmo. A importância da paternidade espiritual para o aperfeiçoamento dos santos. Não, eu gostei principalmente daquela parte, aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, não é só falarmos de paternidade espiritual. Está vendo? Muito se pode falar sobre paternidade espiritual. É um tema que também é controverso no corpo de Cristo. Tem muita gente que não acredita nisso, luta contra isso, amém. Mas eu acho que temos a oportunidade ao longo desse período de aprendermos a palavra de Deus e cada um de nós poderá então, segundo a graça que Deus nos dê, poder então tirar suas próprias ilações. Mas nós vamos trazer aquilo que é a palavra, porque por ser um tema mesmo muito controverso, eu acho que vale a pena olhar para o que as Escrituras dizem. Amém? Efésios capítulo 4. Aleluia. Good. Então vamos começar no versículo 4. Efésios 4, 4. Ok, eu vou ir intercalando. Podes manter mesmo essa versão na tela, tá bom? Eu vou intercalando entre a tela e o que eu tenho aqui, para eu não ter que estar constantemente a mover as versões aqui no meu tablet. Então, versículo 4 diz assim: nós somos todos membros de um só corpo. Não, toma nota disso, ok? Toma nota disso. Ele diz, nós somos todos membros de um só corpo, ok? Temos o mesmo espírito
e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Eu vou dizer uma coisa, só nesse versículo eu posso te mostrar muita coisa sobre paternidade. E é interessante que eu disse uma vez, eu continuo a acreditar nisso. Vem, e aqui ele diz assim, nós somos todos membros de um só corpo. O corpo não está dividido, aleluia. Nós fizemos parte todos de um só corpo. Amém? Temos o mesmo Espírito. Então, se nós temos o mesmo Espírito, temos que começar a crer nas mesmas coisas. Aleluia. Por isso, vou te falar uma coisa. Fica só na palavra de Deus, mais nada. Cristianismo vive-se na palavra de Deus. Cristianismo vive-se com base na palavra de Deus. Fica só na palavra e mais nada. Strive to stay on the word. Trabalha para permaneceres na palavra. Ok? Ele diz, nós somos todos membros de um só corpo. Membros de um só. Eu vou fazer os possíveis de trazer aquilo que eu trouxe para vocês, ok? Mas eu, quando tenho a oportunidade de falar e estar diante da palavra de Deus, eu quero trazer o máximo possível. Para explorarmos o máximo. E estou a gostar da plateia de hoje. Estou a gostar da vossa postura, da vossa calma. Não. Sério, é verdade. Não falo isso para vos agitar. Estou mesmo a gostar. Quer dizer que há atenção aqui. Está a perceber? Há um povo disposto a ouvir. E então eu vou dar. Eu vou dar. Da graça que Ele nos deu. Né? Então não há pressa aqui. Também saímos a 21, mas não faz mal. Ok. Porque só estou no versículo 4, irmãos. Só no versículo 4. Posso vos montar minhas notas, são mais de 3 páginas. Ok? Mas só estou no versículo 4. E depois ainda me dizem que é só palavra. Come on, don't joke, man. Não há Bíblia, não há cristianismo sem palavra de Deus. Man, isso é doce, isso é lindo, isso é agradável. Estou a te falar a verdade. Isso é agradável, isso é tudo. Disse, todos nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito, não temos Espírito diferente. O Espírito que opera em mim opera no pastor Júlio. O Espírito que opera no pastor Júlio opera em cada um de nós aqui nesse lugar. Aonde é que está a diferença, pastor? Na verdade, a diferença não está no Espírito, está em nós. Está na fome que você tem. Está na dedicação que você dá. Está na entrega que você demonstra. Porque do mesmo jeito que Ele quer se mover com o pastor, quer se mover com cada um de nós. Para além do fator de nós somos todos diferentes, um dos outros, mas feito de forma perfeita por Deus. Ele quer usar cada um de nós do jeito que Ele quiser. E uma coisa bonita, você tem que entender, Deus ama diferenças. Nós não podemos ser todos iguais. E nem temos que ser. A prova disso é que nem todos nós, aliás, ninguém de nós tem a mesma palma das mãos. Foi Deus quem nos fez assim. Então, o segredo é você procurar ser quem Deus te formou para ser. E ama isso. Mas a fonte é a mesma. O Espírito é o mesmo. E a palavra é a mesma. Aleluia. Ele diz, e uma só esperança para a qual todos fomos chamados. Versículo 5, presta atenção, por favor. Estamos a falar sobre a importância da paternidade espiritual. Diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Deus é Pai. Diz um só Deus. E você já viu como é que ele apresenta? Diz Deus e Pai. Diz um só Deus e Pai.
E fala desse Deus, diz, o qual está sobre todos nós e em todos nós, atenção, agindo por meio de todos nós. Olha aqui, ele diz, está, atenção, esse mesmo Deus que é o único, mas ele está em todos nós. Ok? Está em todos nós, sobre todos nós, em todos nós, agindo por meio de todos nós. Ele age, mas age por meio de todos nós. Por isso, quando você vê Deus agir por meio de você, se lembra porque é Deus que está agindo. Quando você vê Deus agir por meio de mim, é o mesmo Deus que age em ti, só que agora Ele está agindo por meio de mim. Então, quem é que você celebra? O mesmo Deus que está a operar em mim, que está a operar nele, que está a operar no outro. Então, você celebra Deus que está a operar em todos nós. Aleluia. Mas é um só Deus, atenção. O mesmo Deus. Agindo por meio de todos nós. Versículo 7 diz assim. O 7 eu vou ler aqui. Gosto do 7 neste. Diz, mas a graça, um só Deus, que está em todos nós, agindo por todos nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Só o Deus é o mesmo. Mas o chamado de Cristo na nossa vida define a graça que cada um de nós carrega. O Deus é o mesmo. Um só Deus, o mesmo Deus. Mas, ele diz, a graça, o dom, a habilidade, foi dada a cada um de nós. Somos todos diferentes, mas carregamos graças diferentes. O que é que define isso? É o dom de Cristo na vida de cada um de nós. Aleluia. Não, ele diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aqui, se você percebeu isso, você tem que entender que cada um de nós foi posicionado por Cristo por uma coisa específica. Cada um de nós foi posicionado por Cristo por uma coisa específica. E vou falar assim, há filhos que nunca deviam ser pai. Nunca deviam ser pai. Deviam continuar na condição de filho. Quando tu não percebes isso, estás a ver? Estás propenso a cometer certos erros. Há pessoas que nunca deviam estar a ensinar numa certa proporção até receberem graça para tal. Há pessoas, e vou dizer uma coisa, não quer dizer que a pessoa não esteja a fazer nada, está a fazer alguma coisa. Mas a verdade é que se você percebesse que não seria tempo de estar onde você está, você estaria ali na hora certa, terias feito um maior impacto do que o que você está a causar agora. Então a questão não é só fazer impacto. Aleluia. Continuando ele diz, aqui diz, entretanto Cristo concedeu aptidões especiais a cada um, ok? Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Versículo 8, por isso foi dito, quando Ele subiu triunfantemente ao céu, levou consigo muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens. 9 diz, notem que diz que Ele subiu ao céu. Isso significa que primeiramente Ele desceu das alturas do céu até as regiões mais inferiores da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de que pudesse encher consigo mesmo em toda parte todas as coisas. Versículo 11. E Ele escolheu, atenção, alguns para apóstolo. Ok? Ele. Não te esqueça lá em cima.
nós já lemos um só Deus, ok? Está em todos nós, aleluia, agindo por todos nós. Mas agora ele te diz, esse mesmo escolheu alguns para apóstolos. Foi ele quem escolheu. Aleluia. Outra coisa importante que eu posso falar para você que está aqui. Estás a ver? O ministério tem que ser algo que Deus te chama. Por mais que você ama, Paulo disse, amaste uma boa coisa. Mas tem que ser algo que Deus te chama. Porque para servir a Deus, não depende apenas das tuas habilidades naturais. Se fosse para isso, os mais eloquentes seriam os melhores. Se fosse por causa disso, ou se fosse por isso, os mais eloquentes seriam melhores. Os mais estudados seriam os melhores. Os mais qualificados humanamente falando seriam os melhores. Mas Paulo disse que Deus escolhe as coisas vis desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe. Agora, é bem verdade também que muita gente, quando a gente começa a pregar assim, se sente mal, se sente ofendido. Mas se você se sente mal ou ofendido, tens que se verificar. Yeah, you have to check your heart. Porque isso é prova de que se calhar você deseja estar aí. Está vendo? Então, mas o benefício da palavra de Deus é realmente te esclarecer e te ajudar. Para você lhe servir e lhe servir bem. É importante isso que eu estou a falar. Aqui eu estou a estabelecer o que eu daqui vou construir. É importante isso. Ele diz, e ele escolheu. Ele, nunca te esqueça disso. Ele escolheu. Não é você que se escolhe. Não é você que se entrega. Somos todos filhos de Deus. E já agora, para aqueles que gostam do ministério, não, todos nós temos um ministério comum, um ministério da reconciliação. So you are a minister of God. Ministro não sou apenas eu, nem o apóstolo, nem o pastor Júlio. Não, todos nós, antes de sermos pastor, apóstolo, evangelista, mestre, somos ministros da reconciliação. Então você não pode pensar que o ministério começa quando você recebe esse título. Não. A partir do momento que você é filho de Deus, já estás no ministério. Por favor, exerça o teu ministério. Alguém está aqui nesse lugar? Posso continuar? Mas repara que diz, e ele escolheu. Aí diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Ok? Não, eu estou a enfatizar o ele. É importante isso. Diz, ele escolheu. Quer dizer, dentre muitos aqui, ele escolheu. Estás a perceber? Ok, mas pastor, ele é quem escolheu, isso não se discute. O que é que ele viu em mim? Eu não sei. Porque nem eu conhecia os critérios. Ele é quem conhece, por isso ele escolheu. O que é que ele viu a cada um de nós? Nós nem sabemos. Por isso ninguém pode dizer, não, ele me escolheu se calar porque eu mesmo já lhe servia desde há muito tempo. Não, ele me escolheu mesmo. Ok, podemos todos falar o que Jeremias disse. Me escolheu desde o ventre da minha mãe. Está vendo? Enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Mas eu não posso dizer assim, ué, ele me escolheu porque eu mesmo já pregava bué. Não, ele me escolheu porque desde criança eu já servia. Você conhece a minha obra em Deus? Não, eu não consigo dizer isso. E não acredito que algum pastor aqui consegue dizer. Ou algum ministro de Deus consegue dizer. Para dizer o quê? Que o critério é ele quem sabe. Foi ele quem escolheu. E isso é o que você tem que valorizar. Nós estamos a falar, sabe qual é o meu subtema? O meu subtema é princípios, disciplina e honra. Ok? É nisso que eu vou tentar falar. É nisso que eu vou tentar falar. E só aqui é onde eu estou a falar. Só aqui nesse versículo. Eu acredito que você está a conseguir entender o que Deus realmente quer.
Como é que Deus estruturou as coisas? Deus é um Deus de ordem. Sabe? É importante, a Bíblia diz que o ferro e o ferro se aguçam. Aleluia. Cada um de nós é uma bênção para o outro. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Nós nos aconselhamos, nós nos fortalecemos, nós nos exortamos, nós nos aguçamos, nós nos afiamos. Mas Deus escolheu uns dentre todos nós para nos aperfeiçoarem. Está sabendo? Isso é o que Deus fez. E está aqui, o fundamento aqui diz, e ele escolheu alguns, e é bom porque aqui diz uns, quer dizer, não são todos apóstolos. Não são todos apóstolos. Não são todos profetas, não são todos evangelistas. Ele escolheu alguns apóstolos, alguns para profeta, outros para evangelista, e outros ainda para pastores e mestres. Mas o versículo 12 ele explica por que ele fez isso. Disse, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Não, e é importante que você entenda aqui que esses dons que nós temos aqui não são apenas títulos, são dons. Ok? São dons, são graça, são habilidades que Deus deu nessas pessoas, e é isso que lhe tornou um pastor. Se tu não tiveres essa habilidade, esse dom, essa graça que você recebeu da parte de Deus, você não consegue exercer esse serviço. Não é possível. Exercer não. Porque para você ser um apóstolo, um mestre, você precisa dessa habilidade de Deus. Você precisa dessa graça que vem de Deus. Não é apenas aquele título que você carrega. Ok? Aquele nome. Mas por detrás daquele nome tem uma graça. E ele já disse no versículo 7, disse, a graça é dada a cada um. A capacitação é dada a cada um. Portanto, se você não tem capacidade para isso, não faça o que não te foi habilitado para tal. By the way, você nunca pode pensar que você, já falei há pouco tempo, que você só serve a Deus quando você está nesses títulos. Nunca podes pensar assim. Será um erro muito grande. E vai te privar de todo o potencial que Deus afinal já meteu em ti. Estás entendendo? Vai te privar. Porque você está querendo correr para algo, quando na verdade você tem algo de Deus dentro de ti. Quer dizer, você pensa que enquanto não estiveres ali, você não está a fazer muita coisa. Mas o que Deus colocou dentro de ti, nem sequer você sabe. Uma vez eu disse a alguém que eu acho que mexeu muito com ele. E ele me disse assim, pastor, tem estado a acompanhar e realmente amo muito o que o Senhor tem feito em Deus. Mas também é que eu nem pensei naquela resposta, mas eu lhe disse assim, sabes o que faz essa diferença toda? O problema é que nós, como filhos de Deus, cristãos, servos de Deus, nós não reconhecemos o que de Deus nós recebemos. E por não reconhecermos, por isso nós não usamos na plenitude. Eu sei o que eu recebi de Deus, eu reconheço o que eu recebi, e eu trabalho fully naquilo que eu recebi. E aí é que está a diferença. Não é que haja algo de especial num para com o outro. Não. É você entender o que você recebeu de Deus. Entenda isso primeiramente. Reconheça isso. Tens de reconhecer. E usa isso. Trabalha no que você recebeu. E que você reconhece que você tem. Aleluia. Então, ele deu, querendo o aperfeiçoamento, versículo 11, escolheu alguns para apóstolo, 12 diz, e ele fez isso
Ok? Nessa versão diz, e ele fez isso para que o povo de Deus, atenção, para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para eles. Viste? Deus fez isso para que o seu povo esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele. Deus não quer apenas ser servido, quer ser servido bem. E para isso, quem lhe serve tem que ser aperfeiçoado para lhe servir bem. Mas quem é que te aperfeiçoa? Estás a ver? Quem é que Deus deu para te aperfeiçoar? Aí você encontra um outro irmão a fazer o trabalho do pastor. Estás a ver? Aí você encontra um outro irmão a fazer o trabalho do pastor. Ele não deu atenção. Ele não deu, não é? A uns deu o irmão fulano e a outros deu o irmão cicrano para o aperfeiçoar, para servir melhor. Não. Ele deu apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, para aperfeiçoar os santos. Repara aqui, os santos, estás entendendo? Ele não deu os santos para aperfeiçoarem os santos. Não. Ele deu pastores, apóstolos para aperfeiçoarem os santos. Não, sem ciúme aqui e sem nenhum problema aqui, já consegues ver a distinção que Deus faz. Pastor Júlio, é verdade que em Cristo nós somos um. Mas quando olhamos à luz dessas escrituras, nós não estamos todos na mesma posição. E é bom que a igreja aprenda a entender isso. É bom. E eu disse, sem ciúme, sem contradição nenhuma aqui. Porque esse tema é muito aberto. E tem algumas coisas que muita gente não está preparada a aceitar. Porque existem pessoas, eu já disse no princípio, eles não acreditam nisso, não aceitam isso. Dizem que hoje em dia nós não temos nenhum pai. Nosso pai é só Deus. Jesus disse, quer dizer em Deus, quer dizer em mim também. Hello? Somos todos um em Cristo, atenção. Mas é mesmo em Cristo que Ele separou uns para aperfeiçoarem outros. Estás a ver? Então, não é todos para aperfeiçoarem todos. Não, é uns Ele separou, habilitou, capacitou para aperfeiçoarem outros. Para que os aperfeiçoados sirvam a Deus, não aqueles que lhes aperfeiçoaram. Estás a ver? Para que os aperfeiçoados sirvam a Deus. Por isso eu sempre uso essa palavra aqui, genuíno. Eu digo assim, pastor genuíno, homem de Deus genuíno, sabe fazer a diferença entre ele e Deus. Ele sabe que ele não é Deus. Ele é servo de Deus. Então ele sabe que ele tem limite. Ele não usa as pessoas. Não há necessidade. Ele não esforça as pessoas. Ele não obriga as pessoas. Ele ensina a palavra. Quando as pessoas receberem o ensino, vão se comportar tal e qual a palavra nos manda se comportar. Há muitos cristãos que não gostam da palavra submissão, mas é bíblico. É bíblico. It's normal. É bíblico. E é resultado da palavra. Porque assim, se eu tiver que andar na palavra como pastor, e se tu tiveres que andar na palavra como membro, haverá. Cada um de nós vai se colocar no seu lugar. Eu vou me colocar no meu lugar, porque a palavra vai me confrontar dessa maneira, e tu vais te colocar no teu lugar, porque a palavra vai te ensinar da mesma maneira. Então é importante que vocês percebam isso. Só aqui onde nós já lemos, ele diz querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas não são todos santos. Todos são santos, sim senhora. Mas dentre os santos, ele separou uns, habilitou, capacitou para aperfeiçoarem os santos. Para que os santos lhe sirvam melhor. Aleluia. Não, se você entendeu o que eu li até agora, já há distinção. Já há distinção. Já há separação.
Glória a Deus. Aleluia. Ele diz, e ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja. Atenção, edificando a igreja. Aqui diz, o corpo de Cristo. E elevando-a a uma condição de vigor, atenção, de vigor e maturidade. 13. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Maturidade. E vou te falar uma coisa. Quando você começa a entender a temática que nós estamos a tratar aqui hoje, é sinônimo de maturidade. Maturidade. Aleluia. Se você vai chamar teu pastor de pai ou não, se você chama teu líder de pai ou não, ok, podes até não chamar, porque nem todo mundo chama o pai dele de pai, mas você deve saber que é um homem que Deus te deu para te aperfeiçoar. É isso que eu estou a tentar fundamentar. Se você vai chamar daddy ou... o quê? Se você vai chamar daddy ou... Petuele que está matando a daddy, né? Se você vai chamar daddy ou papá ou pai, seja o que for, mas você tem que saber, ok? Você tem de saber isso, que é alguém que Deus colocou para te aperfeiçoar. Tens de saber isso. É isso que eu quero deixar claro. Está entendendo? Em outras palavras, a paternidade não está apenas no se vou chamar pai ou não. Isso é uma questão, não sei se eu diria de escolha, mas o ponto é que você entende que aquele ali é meu pastor, aquele ali é meu homem de Deus, aquele ali é a pessoa que Deus colocou para velar por mim, dirigir-me a mim, guiar-me na luz da sua palavra e me instruir, me aperfeiçoar para eu servir melhor a Deus. Esse entendimento te posiciona no teu lugar. E atenção, te posiciona para receber mais. Sabias de uma coisa? A Bíblia diz que Deus resiste os orgulhosos, mas dá favor aos humildes. E eu sempre disse uma coisa, quando você anda com Deus, você tem que investigar sempre bem o teu coração. Porque repara uma coisa, nós estamos numa geração de muita gente que quer receber graça, ou melhor, né? Vou pôr assim, impactação. Então, as pessoas não têm problema em sentar onde eu sentei, mas você não acredita em mim. You don't believe me. Então, Deus vai dizer assim, atenção, Tiago, e vou fundamentar dessa maneira. Paulo disse a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, o qual recebeste pela imposição das minhas mãos. Não, o dom é de Deus. Você recebe pela imposição da minha mão. Mas quem dá o dom é Deus. As mãos são minhas, mas o dom vem de Deus. Se você não acredita em mim, por que partilhar da unção que eu carrego? Why? Você pode querer vir sentar onde eu sentei, mas quem dá o dom é Deus, e Deus vê o coração. Se você não acredita nesse homem, por que você quer a unção dele? Se você não acredita nesse homem, por que você quer a impactação dele? Se você não acredita nesse homem, por que você quer partilhar da graça dele? Se você por detrás luta contra esse homem, por que você quer partilhar da graça dele? Logo, para Deus, você não está qualificado para partilhar da graça dele, porque você não acredita nele. Então, como eu dizia, nós estamos nessa geração onde as pessoas só querem receber a mão do homem de Deus, só querem levar a Bíblia do homem, só querem sentar onde ele sentou, só querem carregar, se calhar, o casaco dele. E há quem pode vir mesmo na fila de oração, quer dizer, dentro do coração dele, você direito, ele não te gosta,
mas ele também não pode negar a graça que opera em ti. Então ele vem na fila também para receber a mão, mas Deus vê coração. Está vendo? Deus vê coração. Não te esqueça, a mão é do homem de Deus, mas o dom é de Deus. Então, se o teu coração combate contra essa pessoa, na verdade você está a combater contra a graça de Deus na vida dele. Então, por que querer essa graça? A graça que você combate, você não pode partilhar. You cannot. Eu costumo ensinar nas pessoas que é bom que vocês entendam que você não recebe só impactação pela imposição das minhas mãos. Não é só. Paulo disse, vou vos mostrar um caminho mais excelente. Eu acredito no caminho mais excelente. Agora vou dar um exemplo. Bishop David Oyedepo, ele diz o seguinte, e isso é público, está nos livros e nas mensagens, e ele fala muito isso. Ele diz o seguinte, seguiu Kenneth Hagin durante anos a seguir Kenneth Hagin, nunca esteve próximo do Kenneth Hagin. A primeira vez que ele esteve próximo de Hagin, sentarem assim, foi depois de anos, porque ele não tinha como chegar próximo daquele homem, mas é o homem que há muito tempo ele se conectou, amou e foi seguindo. Então, uma das conferências que ele participou do Hagin, ele disse, ele estava sentado no lugar dele, como um homem de Deus normal, porque ele disse que ele não tinha como é que ele vai sentar à frente, porque ninguém lhe conhecia. Mas ele foi para lá, porque ele ama Hagin e vem seguindo o Hagin há anos. E como ele desejava tanto a graça de Hagin, então, Hagin estava a pregar sem saber que há um tal Bishop David Oyedepo sentado na congregação. Mas Deus sabia. E esse bishop que estava na congregação amava tanto Hagin que desejava tanto algo da parte de Hagin. E enquanto Hagin pregava, em pleno culto, de repente, ele diz, de repente, ele sentiu que algo saiu de Hagin e lhe entrou. E quando ele percebeu aquilo, meteu-se a chorar naquele instante. Chorar como se fosse uma criança. A graça, a unção tinha passado para ele. E naquele instante, ele ouviu Deus lhe dizer, o que você desejava, passei para ti. Sem Hagin lhe tocar, sem Hagin nem sequer saber que ele estava ali. O dom vem de Deus. E Deus vê coração. E a expectativa do justo jamais será frustrada. Onde ele estava, recebeu. Porque o coração dele estava conectado ao Hagin. Estamos a falar de paternidade espiritual. No aperfeiçoamento disso. A importância de paternidade espiritual. Alguém está aqui nesse lugar? Só quando você começa a entender essas coisas, você está a caminhar para a maturidade. You are mature. Aleluia. Paternidade. Não, a palavra paternidade tem a sua origem no hebraico. No hebraico é ab. Ok? Ab. A-B. Ou Abba. Ok? Pai. Melhor, pai, não paternidade. Pai. Porque paternidade vem de pai. E a palavra pai não é no hebraico. A origem é Abba. Não, no grego é pater. Hebraico no Antigo Testamento, Abba. Grego no Novo Testamento, pater, que significa pai. Mas, na verdade, Abba, significa papai. Ok? Do inglês, daddy. Abba não é father apenas, não é father. É um nome mais carinhoso. Quando você diz Abba, estás a dizer papai. E não te esqueça o que o apóstolo Paulo disse. E porque sós filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos Abba, Pai.
papai. Vocês veem Joseph Prince a falar muito sobre isso, a ensinar muito sobre isso, porque é importante. E tens que entender como Deus se apresenta. Ele quer que você lhe trate assim. Porque Deus não é só um pai, Deus também é um papai, um pai querido. E há pessoas que também acreditam num Deus muito nervoso. Não. Isso é fada. Alguém que cuida. É um pai querido. So, Abba, ok? Abba, pai. Abba, pai. Abba, pai. Na verdade, quando você lê aquele Romanos que diz Abba, pai, quer dizer papai, papai. Aquilo não é erro. Não foi um erro. É mesmo isso. Papai, papai. Porque Abba significa papai. O espírito pelo qual nós clamamos Abba, pai. So, Abba no hebraico, pater no grego. Não, essas palavras têm como significado, ok? Fonte ou origem. Não, um pai é uma fonte. Um pai é uma origem. Ok? Nutridor, sustentador, suporte, fundador, protetor. Eu costumo dizer lá na igreja, ter um pai é uma proteção para você. I'm telling you the truth. É uma proteção para você. So, pai é origem, não. E entenda aqui, não. A origem de alguma coisa está no pai. Ok? O pai é a fonte. O pai é a origem. Por exemplo, se eu disser assim, né? Aliás, a Bíblia chama Deus o pai da criação. Deus o pai de toda a criação. O que é que isso quer dizer? Que a criação vem de Deus. O pai da física, quem é? Vocês conhecem? O pai da química, quer dizer que essa ciência chamada físico-química veio dele. Ele é a origem de tal ciência. É o pai. Aleluia. So, pai é a origem. Pai é fonte. Alguém está aqui nesse lugar? So, reconhecer. Por isso é que você deve aprender a reconhecer a fonte da onde você provém. Porque você não veio de qualquer lugar. Você tem uma origem. Há uma fonte da onde você vem. Aleluia. So, a fonte da tua inspiração, atenção, fonte da tua inspiração, fonte da tua influência, fonte da tua unção ou da tua graça é Deus. Ok? É Deus. Mas, quando você não é a fonte do conhecimento que hoje você demonstra, você deve aprender a reconhecer tal fonte. Por isso é que há muita gente que fala o que você falou como se fosse de origem dele. It's wrong. Está errado. Não é certo. Porque você não é a origem daquele pensamento. Então aprenda a reconhecer da onde você aprendeu ou de quem você aprendeu. Meu pai dizia, meu pai disse, meu pastor disse. Estou a falar sobre princípios, disciplina e honra. Honra é reconhecer. Quando você não é a origem de tal pensamento, please, aprenda a reconhecer de onde veio. Porque você recebeu de algum lugar. Aleluia. So, você deve mencionar de onde você recebeu ou aprendeu. É um princípio no reino. Você já deu conta que muita gente tem dificuldade disso? Você torna público algo que alguém é que falou. Como se fosse teu. E quem sabe, vai dizer, não, eu já ouvi isso em algum lugar. Então, quando você honra a fonte do teu conhecimento, você menciona. Está entendendo? Você menciona. Você está dando crédito. Aleluia. Eu disse aleluia? Ok. Não.
você não é a origem, ok? Então você deve reconhecer, você deve dar crédito. E isso chama-se honra. Aleluia. Não, pai também é progenitor. A palavra progenitor simplesmente significa gerar. Gerar. Dar à luz. Aleluia. Dar à luz. O pai é aquele que te gera. É aquele, atenção, é aquele que é responsável por cuidar de você. Então, se teu pai te gerou, então ele é responsável por te manter. Porque quem gera deve cuidar. Atenção. Nós tivemos aqui, né, e temos vivido até hoje aquilo que chamavam assim, febre dos pais espirituais. Você vê alguém que também ainda está a aprender, também já é pai. É muito engraçado isso. Mas pronto, a questão até não está aí, mas a questão é que você tem que entender que quando você gera, você é responsável por manter. Você é responsável por cuidar. Ser pai não é uma pequena responsabilidade, é uma grande responsabilidade. Sério, é uma grande responsabilidade. E um pastor faz esse trabalho pelo ensino da palavra, pelo cuidado que ele tem sobre a congregação. Porque quem gera tem que ser responsável por manter. Teu crescimento espiritual está ligado a teu pai. Ok? E ele faz isso, como eu disse, pelo ensino da palavra e pelo cuidado que ele tem por você. Hebreus capítulo 13. Vamos ler aqui um texto. Ok. 13, versículo 7. Ok. Lembrai-vos dos vossos pastores. Aleluia! Lembrai-vos de vossos pastores, ele diz que vos falaram a palavra de Deus, ele diz a fé dos quais imitai, diz atentando para a sua maneira de viver. Não, é interessante. Nós vamos ler até o versículo 9, acho que até o 9, ok? E verso 8, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, para sempre. Se conseguir seguir a linha do pensamento, vais perceber. Então, lembrai-vos dos vossos pastores. Dá-me só 8, o 7. Lembrai-vos dos vossos pastores. Não, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrem-se deles. Vou te falar uma coisa, pastor Júnior. Esse tipo de ensino, ok? Esse tipo de ensino, em nossa congregação, eu é quem dou para a igreja. Geralmente, há homens de Deus, há pastores, há líderes, que não se sentem muito confortáveis a ensinar suas congregações sobre esse tipo de coisa. Imagina, por exemplo, a Bíblia fala, e eu vou chegar lá, mas estou só adiantando aqui algo. A Bíblia fala sobre honra, e eu vou chegar na honra. Não, imagina o que é eu ensinar a igreja a honrar os pastores, quando eu é que sou o pastor. Então parece, não será que está a tentar tirar proveito do ensino? É o contrário. Se Deus me deu como vosso pastor, eu tenho a responsabilidade de vos ensinar a palavra de Deus. Eu tenho essa responsabilidade de vos ensinar. Ainda que o ensino pareça que seja para o meu benefício, eu tenho de vos ensinar a palavra de Deus, para vos ajudar a andar na palavra de Deus. Aleluia. Ok. Não, entenderam o que eu falei? Entenderam? Ser pai, ser pastor é uma grande responsabilidade. Ser líder. Então a palavra diz assim: lembrem-se dos seus líderes, ok?
Ele disse, lembrem-se de seus líderes, que têm ensinado, que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Lembrem-se deles. A pergunta é, quem te ensina a palavra de Deus? Who teaches you? Esse tema é muito profundo. Tem umas coisas que tem que se falar nesse tema. Por isso é que às vezes, eu tenho aquilo que eu chamo programas internos. E eu sei que tu também tens. Cadê essas coisas? Esse tema é muito profundo. Ok. Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, ok? Eles têm a responsabilidade de vos ensinar a palavra de Deus. Lembrem-se dele. Ok. E ele continua, diz assim, diz, a fé dos quais imitar. Quem te ensina a palavra? É o teu pastor. Mas você é mais parecido com o outro. Você é mais parecido com o outro. Você se inspira mais no outro. Mas ele diz, a fé dos que te ensinam a palavra, diz, imita. Atentai para a sua maneira de viver. Atenta para a sua maneira de viver. Olha a sua maneira de viver. Observa a sua maneira de viver. Ele te ensina a palavra, lembra-te dele, inspira-se nele, imita a fé dele e a sua maneira de viver. E eu já disse há pouco tempo que quando você é um líder, é um pastor, é uma grande responsabilidade. Porque você não prega só, atenção. As pessoas estão a olhar para a tua maneira de viver. E é bíblico. Só você começa a entender que é melhor se colocar no teu lugar e honrar quem Deus colocou ali. Porque não é só pregar. E você sabia de uma coisa, já falei isso da vez passada, que o trabalho pastoral não é pregação. Na verdade, o trabalho começa quando a gente sai daqui do púlpito. O púlpito é o sumário de um trabalho que já foi feito. Quando você quer ser pai, você precisa de perceber que você não ensina apenas, não educa apenas, não instrui apenas com o que você prega. O que você prega tem que ser consequência do que você vive. O peso da responsabilidade está ali. Por isso é que se diz tal pai, tal filho. Um pastor assim vai fazer uma congregação assim. Porque o espírito é transferível. Se você anda no oculto, vai começar a assustar. Como é que na igreja tem muitos problemas do gênero? Mas toda hora tens que resolver esses assuntos. Check your life. Mas ninguém está vendo. O que eu faço no oculto, eles não veem. Ok. O espírito é transferível. Um pastor ganhador de alma a produzir uma congregação ganhadora de alma. Mas eu estou a vos mostrar a palavra de Deus. Eles olham, come on. Diz assim, portanto, lembrem-se dos seus líderes que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Ok? Pensem em todo o bem que proveio da vida deles e procurem imitar a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ideias novas e estranhas, pois a força espiritual de vocês vem como uma dádiva de Deus e não de preceitos cerimoniais sobre comer certos alimentos. Um método que, aliás, não ajudou aqueles que o experimentaram. Ou seja, isso é o que a palavra te ensina. Fica nisso. Não dá ouvido a outras coisas. Fica nisso. Agora, salta para o versículo 17, por favor. 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Estamos aqui? Obedecer. Quando você não obedece teus pastores, você está fora das Escrituras.
Aleluia. Não, eu estou a vos mostrar a palavra de Deus. Hello? Diz, obedecer a eles. Obedeçam. Sujeitai-vos a eles também. Sujeitem-vos. Sujeitai-vos. Obedeçam. Por quê? Porque eles velam pelas vossas almas. Velam pelas vossas almas. Como alguém que hão de dar conta delas perante Deus. Não, se todos nós soubéssemos, ou se tivéssemos a consciência de que o meu pastor vai dar conta de mim perante Deus, eu teria muito mais cuidado da forma como eu lido com eles. Porque quem vai sentar perante Deus para dar conta não é o irmão, é o pastor. É o teu líder. É aquele que Deus te deu. E é importante que a igreja entenda isso. Por isso, quando a pessoa está a te disciplinar, está a te corrigir, está a te instruir, é para o teu bem. Ama a repreensão. Não há ninguém que te repreenda genuinamente que quer o teu mal. A correção é para tirar o melhor de você. E até certo ponto Deus dá autoridade a eles, porque são esses que velam pela vossa alma. Aleluia. Não, mas ele diz aqui algo muito interessante. Ele diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas. Diz, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por quê? Porque isso não vos será útil. Quando o teu pastor, quando o teu líder geme, sofre muito por ti, diz, isso não é bom para você. Em outras palavras, quando você é rebelde, quando você está sempre a dar trabalho, isso não é bom. Ele sabe que vai dar conta de ti. Permita que ele te cuide com alegria, porque isso é útil para você. Quando quem te lidera com alegria, a palavra diz que isso é útil para você. Constantemente da sua boca saem palavras de bênção para ti. Constantemente da sua boca saem palavras de bênção para ti. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe, nós dissemos assim, o teu destino está diretamente ligado com o teu homem que Deus te entrega. Porque Ele tem a responsabilidade de te instruir no caminho da justiça. Aleluia. Isso é um ensino pertinente. É mesmo pertinente, igreja, ninguém nos engana. Esse ensino é pertinente. E se você receber isso como palavra de Deus e aplicar isso, vais começar a ver mudança na tua vida. Sério. Eu sempre disse que andar em bênção não é um conjunto de várias coisas. Várias coisas. Vários princípios ao mesmo tempo. Não é só semear. Semear e colher, não. É um princípio de várias coisas. Tua vida tem que estar no lugar. Quando a tua vida está no lugar, você começa a prosperar. You're going to prosper. Por isso, permita que quem cuida de ti, quando tiver que falar de ti, tá vendo quando, vou dar um exemplo, quando ele diz assim, pastor, aquele teu filho, aquele, deixa só. Você tem estado a orar por ele, por Deus, aquele miúdo, poça. Tá vendo? Isso não é bênção para você. Porque esse é o testemunho que sai da boca de quem te dirige. It's not a blessing to you. Não é bênção para você. Não é bênção para você. Claro que todo líder, todo pastor, todo homem de Deus tem um coração. Por isso é que eu disse no princípio, comecei a fundamentar, que é necessário Deus te chamar. É necessário Deus te chamar. Porque senão, você vai cometer grandes estragos. Vais cometer grandes estragos. Mas todo aquele que é genuinamente chamado por Deus, ele sabe. Há um coração que Deus te deu para certas coisas. Aleluia. Quando teu líder, teu homem de Deus, aquela pessoa que Deus te entregou. Não, nós vimos aí, ele deu uns. Ele é quem deu para você. Quando Deus te dá um pastor, te dá um líder, e aqui estamos a falar de pastor, não é subentendendo que o profeta, o apóstolo, o evangelista e todo aquele que lidera uma congregação,
ok? Tem essa responsabilidade da parte de Deus. Não, quando Deus te dá uma pessoa assim, você precisa de perceber que quando Deus te dá, Ele pensou em você. Pensou em você. Não. Lembrem-se, diz a Bíblia. Tem outro texto que diz, orai por eles. Diz, orai por eles. Lembrem-se deles. Aqui diz, obedeçam aos seus líderes espirituais. E estejam prontos a fazer o que eles disserem. Porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Disse, deem-lhes motivo para prestarem conta de vocês ao Senhor com alegria. E não com tristeza, pois, nesse caso, vocês também sofrerão com isso. Aleluia. Eu disse aleluia. Lembrem-se, obedeçam, porque eles cuidam de você. Sabe, tem muita gente, uma vez, alguém, sabe, e esse trabalho tem muito desafio, ok? Tem muito desafio. O importante é você fazer bem o que Deus te manda fazer. Então, alguém dizia assim para mim, tentando mostrar o que eu não estou a fazer como pastor e que supostamente um outro pastor fez. Ok? O outro pastor lhe contactou na rede social, lhe deu um rala, lhe deu uma força e ele sentiu-se e tentou passar aquilo para mim. Em primeiro lugar, ele disse, nem quer saber o nome desse outro pastor. Ele disse, nem quer saber, nem precisa me falar. Mas ele estava tentando me passar que até o outro pastor me mandou uma mensagem, me deu um rala, me deu uma força. E o pastor, então tentou passar isso para mim. E eu disse, ok, não quer saber o nome do outro pastor. Mas eu dentro de mim estava a pensar, quantas vezes esse pastor fez isso? Qual foi a primeira vez que ele fez isso? E quantas vezes ele fez isso? Quem realmente cuida de você? Você vai me trazer isso de alguém que te fez isso uma única vez? Eu estou contigo há 5, 7 anos. Você sabe quantas vezes tenho orado por você? Eu não lhe falei isso, mas estava a meditar isso dentro de mim. Estava a meditar isso dentro de mim. Por um dia alguém vir e te dar uma força. Você tenta descredibilizar todo o trabalho que eu fiz contigo durante 5 anos. E comecei a aprender algumas coisas em Deus. E hoje, eu e esse rapaz, que é um filho meu, somos grandes amigos. Grandes amigos. Disse, lembrai-vos, disse, eles cuidam de você. Estás a ver, quando o pastor Júlio levanta as mãos e diz assim, Pai, eu oro pelos membros dessa igreja. O Maurício não vai apanhar essa bênção, porque ele não é daqui. Você não vai apanhar essa bênção. Por mais que ele não mencionar o nome das pessoas, se ele orar por essa congregação, é por todos aqueles que Deus lhe entregou. É por todos aqueles que Deus lhe entregou. Por isso, está provado, biblicamente, que quando o homem de Deus cresce, a congregação cresce. Quando a graça de Deus na vida do homem de Deus cresce, a congregação cresce. Quando Deus lhe abençoa, a congregação é abençoada. Aleluia. Eu não sei o que deu no pastor Júlio para trazer esse tema na conferência Jesus Cristo Celebration. Mas que Deus te abençoe, pastor. Vamos começar a encerrar o que eu tenho para vocês hoje. Mas quero falar um pouquinho só de honra. Aleluia. Não, irmãos, ninguém te engana. Honra é bíblico. How you do it, como você faz isso, vai depender da tua revelação, do teu entendimento. Mas honra é bíblico. É um princípio das Escrituras.
E é algo que está no coração de Deus. Dá-me só 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 17, rápido. Ok, diz assim: ora, ao Rei dos séculos imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Viste? Honra é de Deus. Ninguém te engana. É um princípio no reino. Só, mesmo nas escrituras, você vai encontrar várias instruções a respeito de honra. Honra teu pai e tua mãe. Honra aqueles que vos ensinam. A Bíblia é clara quanto a isso. Diz honra, inclusive, a palavra diz para nos honrarmos uns aos outros. Amen? Yes. A palavra diz para nos honrarmos uns aos outros. E muitas das vezes, certas contradições é mesmo só problema pessoal, não é das Escrituras. Porque, vou colocar assim. Se a Bíblia diz para nos honrarmos uns aos outros, somos todos irmãos. Nos honramos uns aos outros. Só qual é o mal de honrar então o meu pastor? Ou quem me instrui na palavra? Só quero trazer esse tipo de análise. Se pelo menos você vai dizer que não podes honrar o teu pastor. Ok, mas pronto. A Bíblia diz para nos honrarmos uns aos outros. Então vou lhe honrar como um outro. What's the wrong? So what's wrong with that? Qual é o erro com isso? E sabes, eu já disse, e aprendam o que eu estou a vos falar, que para você andar na plenitude da bênção, é um conjunto de fatores. E quando você começar a endireitar a tua vida em respeito a alguma dessas coisas, automaticamente vai ver certas coisas acontecerem. Honra é bíblico. Por exemplo, a Bíblia diz para os filhos honrarem seus pais. A Bíblia é claro. Filhos, honrem vossos pais. Portanto, o que é honra então? Não, entenda uma coisa. Faz parte de um bom caráter. Honra é parte de um bom caráter. Envolvendo honestidade, respeito, fazer o que é correto. Não, a Bíblia é clara sobre honrar a Deus, certo? Por exemplo, Provérbios fala sobre honrar a Deus com tuas primícias. Aleluia. Honrar a Deus com primeiros frutos. E a própria Bíblia diz, Deus diz que quem lhe honra, Ele vai honrar. Aleluia. Não, Jesus ensina que haverá honra para aqueles que lhe servirem de forma fiel. Só quero ainda estabelecer essa linha de pensamento para vos fazer entender que honra não são ideia de homens. É verdade que algumas pessoas exageram, e eu sempre falei do termo genuíno. Eu gosto muito disso, porque eu sei que muitos não são. Então, quando você é genuíno, você sabe que há uma separação entre você e Deus. Até aqui você não vai. Algumas imagens que a gente vê por ali, está a perceber? Eu às vezes questiono, o que é que levou tal pessoa a fazer aquilo? Mas o fator de haver alguma dessas coisas não inibe o que é um verdadeiro ensino bíblico. Então, 1 Tessalonicenses, é o primeiro texto que eu quero ler convosco. Eu estou a terminar. Ok? Não, Filipenses, vou começar em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Se for da vontade do Senhor, brevemente enviarei Timóteo para vê-los. Assim, na volta, ele poderá me animar, contando-me tudo a respeito de vocês e de como estão passando. Não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro por vocês, como Timóteo. Ele diz, cada um parece preocupar-se com os seus próprios planos. Não, Paulo está a falar, na carta que ele mandou. Diz, e não com os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem Timóteo. Ele tem sido como um filho para mim, ajudando-me a anunciar o Evangelho. Versículo 23. Espero enviá-lo a vocês assim que houver o que vai me acontecer aqui. E estou confiando no Senhor
que eu mesmo possa ir vê-los em breve. Filipenses 2,19, continuando, diz assim: nesse meio tempo, pensei que devia mandar Epafrodito de volta a vocês. Vocês, ok, ele diz, vocês o enviaram para que me ajudasse em minha necessidade. E nós dois temos sido verdadeiros irmãos, trabalhando e lutando lado a lado. 26. Agora, eu estou enviando de volta para casa, pois ele tem tido saudade de você, de todos vocês, e está aflito porque vocês souberam que ele estava doente. De facto, ficou doente, ok? E quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele e de mim também, não permitindo que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, eu estou ainda mais ansioso de tê-lo de volta entre vocês novamente, pois eu sei quão agraciados vocês ficarão em revê-lo, e isso fará com que eu tenha menos tristeza. Deem-lhe, versículo 29, deem-lhe uma boa acolhida no Senhor com grande alegria, e mostrai-lhe o seu reconhecimento, porque ele arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto procurava fazer por mim aquilo que vocês mesmo não podiam fazer. Aleluia. Damos o versículo 29 aqui nessa versão. Ele diz: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Por quê? Versículo 30. Ele diz, porque ele, ok? Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, ok? E vos admoestam. Diz, agora pedimos a vocês, irmãos, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Eu não sei se vocês estão a ver o que eu estou lendo. Diz, honrem. Rogo-vos, irmãos, reconheçam. Isso é puramente escritural. Só quem é que vocês devem reconhecer? Diz, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês. Diz, os que foram escolhidos pelo Senhor para vos guiar e para vos aconselhar, para cuidar de você, para instruir vocês. Deus lhes escolheu para vos guiar. Diz, respeitem tais pessoas, honrem eles, estimem eles, considerem eles. Aleluia. Diz, a seguir, versículo a seguir diz, e que os tenhas em grande estima. Aleluia. Diz, tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós, não haja conflito entre vós. Tenham-nos em grande estima por causa da obra que eles fazem. Não é uma obra qualquer que eles fazem. Por causa disso, por serem usados por Deus para edificar vocês, para cuidar de vocês, para vos trazerem a maturidade em Cristo, disse, tenham-nos em grande estima. Aqueles que labutam na palavra são dignos de dupla honra. Nós conhecemos isso. Mas não disse qualquer pessoa, disse aqueles que trabalham na palavra. Amém? 1 de Timóteo, capítulo 5, vamos terminar. Versículo 17. Aleluia. Não, ele diz assim, olha, diz, os presbíteros que governam bem, atenção, não é qualquer pessoa, é aqueles que lideram bem. Glória a Deus.
Diz: os que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente, aleluia, diz: os que trabalham na palavra e na doutrina. Não, a pergunta que você tem que se fazer: por que Deus coloca essa ênfase? Why? Por que Deus coloca essa ênfase? Aqui diz: os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos. E altamente estimados, não é apenas estimados, altamente estimados. Desde que você não profana o evangelho, irmão, faça conforme a revelação que você tiver. Estima aqueles que te edificam na palavra. Diz: altamente estimados. E de maneira especial, ele diz: e de maneira especial, aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Diz: os presbíteros que trabalham, o irmão que trabalha bem, o líder que trabalha bem, aqueles que trabalham bem na casa do Senhor, são dignos de consideração. São dignos de respeito. Não desonra eles. Não. Foram colocados aí por Deus para dirigir a sua casa. Então eles, estimem eles, por favor. Governam bem, não é só qualquer pessoa. A forma como você governa a casa de Deus vai determinar a honra que você recebe do povo de Deus. Mas ele diz: principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Por quê? Porque da palavra e da doutrina vem a edificação da tua vida. Se o que esse está a ensinar me trouxe até onde eu estou, menos vale a pena valorizar. Estás a ver? Esse é o pensamento. Se o que eu estou a receber trouxe-me até onde eu estou, o que hoje eu estou a viver é resultado do ensino da palavra que eu recebo, a resposta natural é honra. A resposta natural é honra. Porque o reconhecimento de que onde eu cheguei é fruto do que eu recebo. A resposta natural é honra. É honra. Por isso, deixa eu terminar com essas palavras para homens de Deus. A honra que você recebe das pessoas depende muito do impacto que você causa na vida deles. Depende muito. Aleluia. Depende muito. Então, se você quer ser honrado, impacta a vida das pessoas. E o teu impacto tem que ser aquilo que gera algo neles. Toda pessoa natural, todo filho de Deus consciente, que entende, ele vai sempre voltar para onde ele é instruído, quando ele vai crescendo. Eu tenho outros textos, não li, e não queria mais vos pôr muito peso. Aleluia. Eu penso que eu posso parar por aqui. Glória a Deus. Come on, alguém recebeu alguma coisa hoje? Exorto-vos a tirar o melhor proveito desses 5 dias. E quero garantir a todos aqueles que andarem nessa revelação que a vossa vida a partir de hoje vai tomar outros níveis. O princípio de honra é um princípio das Escrituras. Aquilo que você honra, te honra também. A quem você honra, honra você vai receber. A palavra de Deus diz, Jesus disse, quem me serve, disse o meu Pai lhe honrará. Disse, onde eu estiver, estará Ele também. Vamos nos colocar de pé, por favor.